Somente crer, somente crer. Aleluia. Tudo é possível, somente crer. Com toda a liberdade do Espírito, nós vamos receber o pastor William. Amém. Oh, Deus, e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, graças a Deus. Aleluia. 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 Boa noite, em nome de Jesus. Amém. É bom estar no meio de um povo animado, porque o seu ânimo contagia outros. Eu gosto de ouvir vocês cantando. E eu quero mandar um abraço para minha esposa, que está na conexão. E nós vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que o irmão Lucas cantasse o hino Sou Livre. Eu não vou perguntar para ele se pode, se ele dá conta, né? Eu quero ouvir ele cantar Sou Livre. E ele dá conta, né? E eu lembrei, irmão Lucas, do irmão cantando a primeira vez que eu vi o irmão louvando a Deus. Foi no encontro que teve aqui. Eu estava pelo rádio e, se não me engano, foi em 97. E aí o senhor cantou Sou Livre, cantou o Sol Jardineiro, e coisa boa, né? E é bom te ouvir. E minha esposa vai ficar feliz em ouvir o irmão também cantando esse hino maravilhoso. Aleluia. Vamos ler a palavra. Evangelho, São Marcos, capítulo 9, verso 7. Agradeço mais uma vez a confiança, nosso colega, e por essa oportunidade de estar com os irmãos. Amém? Amém. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém. Grande Deus, nós queremos te ouvir nesta noite, Pai. Aleluia. Temos saboreado um programa maravilhoso. Já temos ouvido hinos maravilhosos, ó Pai. Graças a Deus. Já falamos com o Senhor intercedendo pelos necessitados. E agora, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e então vivificar este versículo em nossas almas, e que ao sairmos, nossos corações possam estar ardendo, como daqueles discípulos a caminho de Emaús. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos e agradecemos desde já, ó Pai, porque a Tua palavra nos abençoa. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Tentei achar pra minha vida só motivo, um bom amigo que eu pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto um alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? E assim pensando, decidida com minha vida terminar. Aleluia. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que eu morresses eu vivi. Então olhei
Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. Minha alma já cansada descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que eu sofri, pra que vivesses eu morri, então olhei, era Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, pra que vivesses eu morri, então olhei, Graças a Deus pelo Calvário. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem A Ele Ouvir. Parte do parágrafo 22, o nosso profeta diz assim: 3 palavras. Ainda como eu disse ontem à noite, esses são temas muito pequenos, mas é tudo que precisamos saber. É o valor. Se simplesmente fizermos como este pequeno tema nos leva a fazer, não haverá nenhuma pessoa desapontada nesse edifício nesta noite. Aleluia! Simplesmente a Ele ouvir. Seja o que for que Ele disser para fazer, você o faça. Então, se você está enfermo, a Ele ouvir. Se você é um pecador, a Ele ouvir. Se você precisa de algo, a Ele ouvir. Ele tem tudo que você precisa nesta viagem. Ele tem isso para você, esperando para te dar. O preço já foi pago. Não há nenhum preço para pagar por isto. Simplesmente a Ele ouvir. Ouça o que Ele tem a dizer. Aleluia! Pensando em quão pequeno, simplesmente aquele pouquinho de escritura ali, aquelas 3 palavras, seria o suficiente para mandar um reavivamento ao redor do mundo e salvar cada pessoa que existe no mundo. Há alguns anos atrás eu li um pequeno artigo em uma revista que era uma propaganda, e eu creio que era da gasolina Sinclair, ou alguma qualidade famosa de gasolina, e eles diziam que um galão de gasolina Sinclair, em um certo tipo de máquina, se ela pudesse ser construída de modo suficiente forte, poderia levantar a esfinge a umas 10 polegadas do chão. E eu pensei, como a companhia Sinclair gosta de jactanciar-se do poder de sua gasolina, e como pouco pode fazer muito. Mas eu pensei nessa noite, que uma gota do sangue de Jesus Cristo pode levantar cada pecador que há no atoleiro e tirar todas as enfermidades que existem nos
fechar todas as prisões e penitenciárias, libertar todos que estão nas instituições de débeis mentais, pessoas enfermas e aflitas, e colocar alegria ao redor do mundo inteiro, com uma gota do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vira uma reunião e escolher um pequeno tema como este. Recordem, eu faço isso com tudo que está em meu coração, tentando descobrir simplesmente o que eu pensei que o Espírito Santo me dirigiria a ensinar ou a respeito do que falar. E eu sempre disse, se eu simplesmente pudesse segurar uma gota literal do sangue de nosso Senhor Jesus em uma travessa, pense nisso agora. Se estivesse disponível uma gota do sangue de Jesus Cristo, você pudesse segurar ela. Ele diz, o profeta, como eu seguraria em minhas mãos e apertaria em meu coração e clamaria, ó Pai. Eu agora seguro o sangue do Senhor Jesus contra o meu coração. Que emocionante, que alegria, e a bênção que seria para mim segurar em uma pequena taça ou algo, uma gota do sangue do Senhor Jesus. Porém saibas, na visão dele, tenho algo maior do que aquilo nessa noite. Eu tenho contra o meu coração nessa noite a vocês, pessoas, as quais são compradas pelo seu sangue. Aleluia! E ele pensou mais em vocês do que em seu próprio sangue. Aleluia! Porque ele o deu para que pudesse vos santificar e vos trazer em sua presença. Amados, se nós valorizássemos realmente o sangue de nosso Senhor Jesus, como ele nos valorizou, tudo que Deus tinha que fazer por nós, ele fez no Calvário. E por fim ele terminou dizendo, Pai, está consumado. E a sua cura foi consumada no Calvário. A sua salvação, a nossa salvação foi consumada no Calvário. Deus não nos deve nada. E nós, o mínimo que devemos fazer é obedecer a sua palavra. Graças a Deus! O que nós não poderíamos fazer, ele fez. Aleluia! Que foi nos salvar, que foi nos resgatar, que foi nos colocar alvo como a neve, como disse o profeta Isaías. E o que ele espera de mim, o que ele espera de nós, é corresponder com esse sacrifício perfeito do Calvário. Não existe um quadro mais bonito, mais perfeito do que o quadro do Calvário. E não existe pregação maior do que aquela do Calvário. Sem palavras, sem parábolas, Jesus estava dando o maior sermão que o mundo poderia ver e ouvir. E isso chegou até nós. Aleluia! Amém? Amém! É o Calvário que faz você estar aqui nessa noite. Aleluia! É o Calvário que nos mantém de pé. É aquele sangue que nos Amém. colocará lá. E ele termina esse parágrafo 25 dizendo, não são as coisas pequenas, não são as grandes coisas que fazemos, são as pequeninas coisas que deixamos de fazer. Deus espera ver de nós, não é virar o mundo, revirar essa cidade, mas Ele espera ver você fazer as pequeninas coisas, que é seu dever fazer. E são as pequeninas coisas que vão pesando na grande balança de Deus. Às vezes você pensa que Ele não está vendo aquela oração de manhã quando você levanta e já assim às vezes até atrasado, mas você dobra o seu joelho e diz, Senhor, obrigado pela noite. Isso fica nessa balança de Deus. Quando você agradece pela refeição, isso
de não deitar sem antes agradecer a Deus pelo dia e pedir as bênçãos, a proteção para a noite. Talvez muitos pensam que é as grandes coisas, é o sacrifício de ir para a Trindade a pé, e às vezes faz calo, sangue, fere os pés, mas não tem revelação. Muitos, às vezes não esquecemos, não é doutrina, mas o bom costume de vir ao altar antes do culto dizer: Senhor, manda a bênção para nós. Senhor, derrama do seu poder no nosso meio, que sua glória seja sentida. Amados, o sucesso dessa igreja depende muito das nossas orações, da oração do povo. Dizem que o sucesso de Moody não era propriamente ele, mas eram as irmãs que oravam por ele. E 3 irmãs viúvas sempre orando por eles. Um dia elas disse para ele assim: Pastor Moody, nós estamos orando para o Senhor receber o Espírito Santo. E ele ficou assim, olhou para elas, pensando, quem sabe ele pensou assim: eu sou pregador, eu tenho convertido almas, e essas irmãs estão orando para me receber o Espírito Santo, mas de repente alguma coisa estava remexendo dentro de Moody, e ele estava pregando os mesmos sermões, porém com resultados diferentes. Nós pregamos a mesma mensagem, e o resultado disso é vida vivida. O resultado disso é uma vida consagrada que você tem tido para com Ele. Eu ouvi alguém dizendo, pastor Samuel, que a novidade do culto, sabe o que é? Não é quem vai vir pregar, é o fulano, não. Sabe o que é a novidade do culto? É a unção. Amém? Amém. Isso é que faz o culto ser novo para nós. É a unção do louvor, é a unção da oração, é a unção da palavra. Mas que traz os resultados. Então não vamos deixar de fazer essas pequeninas coisas, porque elas pesam na grande balança de Deus. Eu penso que quem faz compra tem essa experiência. Você descuida com os pequenos valores lá, você assusta. É R$1,50, não é R$2,50, é 99 centavos, é R$5,50, e aí vai colocando o carrinho, vai colocando. Quando o carrinho enche, se você não levar uma calculadora, se não tiver um cartão de crédito assim com bastante crédito, ou não tiver o bolso cheio de dinheiro, você assusta. E foi somando centavos, foi pequenas somas, e é isso que vai pesar na balança nossa. Quantas orações nós fizemos, quantas vezes nós paramos e lemos essa Bíblia, quantos hinos nós cantamos a Ele, tudo isso vai sendo computado, está armazenado no grande computador de Deus. E eu gosto demais de uma coisa que o Billy Paul falou no ginásio Vermelho, 98, eu estava ali. Mombrana diz para ele assim: Billy, um cristão leia a sua Bíblia e ora todos os dias. Amém. Aleluia. Eu sinto isso constantemente no culto de cada vez. Um cristão, sabe, irmãos, mesmo que você não chore, mas essa Bíblia vai transferindo da letra e entrando dentro de você. Ela vai saindo do papel. Eu sempre tenho dito assim: que valor tem um soldado sem arma? Ele não intimida ninguém. E como nós podemos professar ser um cristão e não carregarmos nossa Bíblia? Aleluia. Isso aqui é a arma do cristão. Amém. Foi a arma que Jesus usou para vencer as 3 fúrias de Satanás contra ele. Tem poder por trás dessas letras.
Nós já ouvimos aqui, essa Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aleluia. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque ela é Deus. Aleluia. E se você ama esse Deus, se Ele está no seu coração, você não consegue ficar longe dela. Aleluia. Você está familiarizado com essas cartas de Paulo. E às vezes você risca um versículo, grifa, e depois você vai ler, marca outro, e marca outro, marca outro, e assim é a sua mensagem também. É verdade. São essas pequeninas coisas que pesam na grande balança de Deus. Eu tenho convicção que você tem muitas coisas a seu favor pesando nessa balança. Amém? Amém. Se as suas qualidades não pode colocar no céu, as suas falhas também não pode te tirar do céu. Aleluia. Porque tem um sangue que jorra a seu favor. Oh, Amém? Esse sangue nunca perderá o valor. Mensagem aquele dia no Calvário, o profeta de Deus diz assim: cantores têm cantado sobre isso, pregadores têm pregado, poeta tem escrito sobre isso. Ele diz, mas nunca isso vai ser saturado. aleluia. E ele diz, nem o homem visita o Calvário e continua o mesmo. Nem um homem, nem uma pessoa visita o Calvário e sai dali do mesmo jeito, porque o Calvário te mudou. Aleluia. O Calvário mudou nossas vidas, mudou minha vida. E por isso nós estamos agradecidos a Deus por aquele dia no Calvário. No parágrafo 45 ele diz, agora isso sou estranho, mas agora aqui é onde a igreja pentecostal, na minha opinião, saiu fora, ou parou, ao invés de seguir em frente. Vamos seguir em frente? Amém. Agora sou pentecostal também. E nós somos os verdadeiros, irmãos. Aleluia. Se é um povo que é pentecostal, é nós. Esses Amém. somos nós. Amém. Pentecostal por dentro e por fora. E se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria de pé aqui em cima lhes falando a respeito disso. Você quer Aleluia. saber mais? Eu sei que se você não tivesse o Espírito Santo, você não estaria aí ouvindo. Amém. Mensagem, a 70 semana de Daniel, segunda parte, logo no início, o profeta de Deus diz assim, ó: minha mensagem não teria nenhum valor se você não parasse para ouvi-la. Ele disse, eu não poderia pregar para postes, para paredes, para bancos. Olha o valor da mensagem. É você. Aleluia. Por causa de você, por causa de nós, essa mensagem cruzou mares. Aleluia. Homens desgastaram suas vidas por causa de você. Aleluia. Amém? Amém. Agora, se o inimigo fala que você não tem valor, mas para Jesus você tem o maior valor. Amém. A ponto dele descer para morrer por você. Aleluia. Ele não mandou anjo para nos resgatar, ele mesmo desceu. Aleluia. Amém? Você tem Amém. valor, nós temos um valor. Aleluia. E se não vos amasse, não estaria aqui dizendo isso. Mas vejam, quando uma criança nascia, numa antiga casa ortodoxa, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer. Então o filho era um filho logo que ele nascia. Bem, isso é o que a igreja pentecostal, logo que nasce, ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Mas paramos naquilo. Quando a igreja pentecostal recebeu os dons de falar em línguas e interpretações, eles pararam ali. E aquele não é o lugar para parar, aquele é o lugar para começar. Amém. Ora, temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Cada promessa na Bíblia nos pertence.
pertence. Amém. Sabe, nós só devemos parar quando nós chegarmos naquele encontro nos ares. Aleluia. Mas até ali você deve cravar a espada na sua mão e dizer: Senhor, permita-me morrer como um bom soldado de Cristo. Aleluia. Eu quero lutar até o último segundo da minha vida e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Mas até aquela hora, irmão, a luta vem e passa. Mas não desanime não. Aleluia. Amém? Amém. Lembra desse corinho? Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pai, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. O problema disso é: podemos ir aos nossos concidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas e batistas. Você pode lhe dizer a respeito de cura divina, do poder de Deus. Eles citarão o que disse Moody a respeito disso, o que disse alguém mais sobre isso olhando para trás. E podemos dizer aos irmãos pentecostais: bem, o que tivemos lá atrás, quando nossos antepassados receberam isso há 50 anos atrás? Nunca olhe para trás, olhe para a frente. Continue olhando para a frente. A ciência não faz isso. A ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre, se não observarmos isso em suas pesquisas. Isso é correto. Olhe para a frente. Olhe para o Calvário. Aleluia. Mantenha os seus olhos no Calvário. Amém. O profeta diz assim: agora a ciência, há uns 300 anos atrás, o cientista francês provou isso fazendo uma bola girar ao redor e diz: se um homem, foi a ciência provado, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade como a Terra, e diz: se um homem, provou isso cientificamente, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravitação tiraria da Terra. Agora você pensa que a ciência moderna dá ouvido a isso? Certamente não. Agora eles vão a 2.000 milhas por hora e nem mesmo param aí, eles seguem em frente, e nós tentamos olhar para trás para ver os que os outros disseram. Tudo é possível àqueles que creem. Aleluia. Tudo é possível, depende do motivo e do objetivo. Depende da necessidade. Às vezes Deus permite você ir até lá no fundo do poço. Ele permite você ir a zero, mas lá no ponto zero Ele está. Amém. Amém? Ele não estava na cova dos leões. Lá era o ponto zero para Daniel. Lá não tinha saída para Daniel. Mas ele estava lá. Aleluia. E ele está aqui. Amém. Ele está do seu lado. Aleluia. Ele está dentro de você. Eu Amém. disse sexta-feira e morri. Eu disse: o problema é que às vezes nós pensamos que Deus está tão longe. Mas Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Ele está do seu lado. Temos recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Aleluia. Somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. E quando Deus fez o homem, Ele o fez um Deus. E Ele lhe deu domínio sobre a terra. É verdade. Mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Vamos olhar para Cristo, irmão. Muitas vezes nós estamos olhando só para a condição que Adão lançou a humanidade. Mas e a condição que Jesus nos colocou? Ei, graças a Deus. E ele disse: discerne esta montanha, mova-te e não duvidares em seu coração, mas crê que o que você disse acontecerá,
você terá aquilo que disse. Oh, graças a Deus. Mas se você falar assim, será? Lá na mente, será? Aí já, a fé já foi embora. A dúvida já roubou. Mas quando você precisa, quando você entra realmente em conflito, quando a coisa parece que não tem solução e aquela oração sai do âmago da alma, então o impossível torna-se possível. Aleluia. Em todas as coisas, seja o que for que desejar quando orar, crendo você o receberá. Aleluia. Amém. Ele nos restaurou tudo que foi perdido em Adão. Mas hoje nós simplesmente pensamos em ir à igreja, colocar o nome no livro, ser imergido ou aspergido, ou seja o que for, estreitar as mãos da congregação, do pastor, e tudo está resolvido. Então subimos ao Pentecostes, recebemos o Espírito Santo, ele cai sobre nós, começamos a gritar e a louvar a Deus, o poder de Deus desceu, nós falamos em línguas, os ouvimos interpretar, fazerem grandes citações e assim por diante, profecias, e isso soa bem, mas nós simplesmente paramos. Isso é apenas o começo, somente siga em frente, simplesmente continue seguindo. E seguindo, Deus está dependendo de nós, continue seguindo. Quando nós olhamos em Hebreus 11 e vemos ali, Paulo dizendo, pela fé, um fez isso, pela fé, e nós nos tornamos tão pequenos diante de Hebreus 11. Mas lá no final, Paulo reserva um pouquinho de Hebreus 11 para nós, dizendo, e eles sem nós não foram aperfeiçoados. Oh, graças a Deus. Eles estão dependendo de nós. Homens que foram exemplos como Daniel e Sansão, e Jefité e Baraque, e todos eles, e Moisés e tantos outros, está dependendo dessa noiva. Aleluia. E o próprio William Branda. E cada um dos mensageiros, todos eles, não serão aperfeiçoados sem nós. Isso nos responsabiliza. É verdade. Quando esse filho nascia em uma casa, posicionalmente ele era um filho do pai, mas agora o que aquele pai fazia? Ele não tinha tempo para estar com aquele filho único, seus negócios eram grandes, então ele contratava um tutor, um criador mestre. E ele procurava na terra até encontrar o tipo correto de homem, porque aquele era o seu filho, e ele queria que aquele filho crescesse corretamente, porque aquele filho herdaria tudo que ele possuía algum dia. Mas ele procurava por todos os lados até que ele encontrava o tipo correto de homem. Não desses homens que tentam colocar uma pena em seu chapéu, que mente, ou seu filho está indo muito bem quando não estava. Ele tinha que relatar o progresso daquela criança. Agora aquilo era posicionar um filho. E os ministros aqui compreendem e sabem o que estou falando da posição de um filho. Paulo em Gálatas e assim por diante, o posicionamento de um filho no Velho Testamento. E penso que King James teve essa ideia dos tradutores quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Uma casa era um domínio, e na casa do pai, como no Velho Testamento, na casa do pai tinha muitos servos. E ele ia a esses servos, não tendo tempo para ensinar o seu filho, então ele tinha outra pessoa para ensinar por ele, um homem correto. Aleluia. E isso é o que Deus estava mostrando-nos aqui, que chamamos no Monte da Transfiguração. Aleluia. E o que ele mesmo estava fazendo, Deus nunca pediu ao homem para fazer qualquer coisa que ele mesmo não fizesse. E recordem disso, Deus nunca te pediria para fazer nada, a não ser que ele tivesse feito isso ele mesmo. E o Espírito Santo está exatamente nos testando, nos preparando para essa hora da adoção. Aleluia. Para falar, vai chegar o momento de nós falarmos, chega o momento de você falar, Aleluia. e Deus
sustentar aquilo que você faz. Aleluia. Eu creio que todos nós temos visto isso. Isso não é para fazer nenhum homem tornar raro, mas esse poder da palavra é para a noiva. Aleluia. Porque era um homem ungido, agora é um povo. Aleluia. Agora a igreja ora. O profeta orava, agora nós oramos. Aleluia. Amém? Veja quanto isso nos responsabiliza em pregar o coração na oração pelo debilitado, pelo irmão. Aleluia. Anos atrás, lá embaixo no sul, quando eles apanhavam as pessoas de couro e as vendiam como escravas, aquilo nunca foi correto. Isso é o 63. Eles passavam por ali, compravam aquelas pobres pessoas, exatamente como se você saísse aqui onde tem carros usados, simplesmente pegavam um recibo de venda e os vendessem. Os avaliadores passavam e viam aquelas pessoas, eles tiravam aqueles grandes homens robustos de suas esposas e os cruzavam com umas mulheres fortes ou algo assim para trazer um melhor rebento de escravos. Recordam de Abraham Lincoln, quando ele tirou o seu chapéu, fechou as suas mãos assim e disse: isso é errado, e algum dia eu acertarei nisso. Aleluia. Que Deus nos dê presidentes como Abraham Lincoln outra vez. Quando ele disse aquilo, ele estava certo. E eu recordo de um tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali, com um pouquinho de cabelo ao redor de sua cabeça. Ele estava olhando o museu e de repente ele parou e olhou. Ele deu uns passos para trás, começou a chorar e as lágrimas rolaram de sua face. E ele estava orando. Eu observei por uns poucos minutos, me aproximei dele e disse: como vai, tio? Ele disse: como vai? E eu disse: eu sou um ministro. Eu disse: eu gostaria de saber por que você está orando. O que te emocionou? Ele disse: vem aqui. Ele olhou para baixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. E eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Ele disse: mas veja aqui, eu tenho as marcas de uma correia de escravo ao redor de mim. E ele disse: ali está o sangue de Abraham Lincoln. E o sangue de Abraham Lincoln tirou aquelas correias de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? E eu voltei e eu disse: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma o escravo por ter tirado a correia dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus quando é pregado em seu poder ante a igreja que clama ser nascida de novo? O que deveria ele fazer? E eles pegavam chicotes e batiam neles para fazê-los trabalhar, e eles observavam certo jovem uma plantação. Eles não tinham que bater nele. Irmãos, ele tinha o seu peito estufado. Você não tem que sair daqui hoje cabisbaixo, não. Sai de cabeça erguida, sai filho de Deus. Aleluia. Peito estufado. Ele estava naquela terra estranha, trabalhando, fora de sua terra, fora de sua parentela, fora do seu domínio. Mas aquele escravo nos dá uma lição. Ele estava assim, peito estufado, cabeça erguida, olhando para frente. E aquilo incomodou até aquele comprador. Seu queixo levantado, ele estava certo com aquilo. E esse avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Quando uma irmã passa pela rua, Satanás, se ele pudesse falar com Jesus, dizia: eu queria comprar aquela lá. Quando você está lá no trabalho dessa forma, o inimigo, se ele pudesse negociar, ele diria para Jesus: eu queria comprar aquele lá. Eu queria fazer aquele ali ser meu escravo. Eu queria fazer aquele ali beber, roubar, fumar. Mas sabe, ele disse: ele não está à venda. Satanás não mexe com você sem pedir autorização para Jesus, não. Ele não mexeu com Jó. Ele tem que pedir Jesus. Ele chegou ali e disse: mas também, como que ele não vai te louvar? Você dá tudo para ele.
Por que aquelas irmãs não vão cantar bonito também? Só dá tudo para ela. Elas têm tudo, elas têm casa, eles têm trabalho, eles têm alimento com fartura, eles não estão mendigando pão, por isso que eles te louvam. Não é por isso não. Mas Satanás não pode fazer nada conosco, a não ser por permissão de Deus. Se Deus permitir, é porque Ele sabe da sua capacidade de resistir. Ele não te testa além da sua capacidade, não. E se Ele está te testando, profeta de Deus, e chega uma hora que isso cessa, chega uma hora que isso acaba. Eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Ele disse, não, ele é simplesmente um escravo. Eu disse, bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. Ele disse, não, todos eles comem junto lá na senzala. Eu disse, bem, o que lhe faz ser tão diferente do resto deles? O que faz você ser tão diferente do resto do mundo? Aleluia! Por que nós somos diferentes? É porque nós somos melhores? Aí ele disse, e o proprietário disse, Jesus disse, né? Ele é nosso proprietário. Aquele patrão disse, eu fiquei querendo saber disso por muito tempo também, mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, seu pai é o rei da tribo. Aleluia! E embora ele seja um estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, ele sabe que ele é filho de um rei. Aleluia! Irmão, e ele se conduz assim. Você deve se conduzir como filha do rei. Não é de um rei, não, é do rei dos reis. Mocidade, você deve andar como filho do rei. Conduzir, ter comportamento como vocês têm, porque vocês são filhos do rei. Aleluia! Quando alguém falar assim, por que você tem esse cabelo desse jeito? Por que você não corta a pontinha do seu cabelo? Você diz, não, é porque lá na minha pátria, as mulheres usam o cabelo assim mesmo. Mas por que você não faz esses desenhos assim na cabeça, moço? Elas podia fazer, você está fora da moda. Não, é porque lá na minha pátria, um homem corta o cabelo, é igual o homem. É igual e eu estou indo para a minha pátria, eu sou cidadão dessa pátria Jerusalém. Irmão, irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pode se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós, como filhos e filhas de Deus, agirmos dessa maneira e nos portarmos como filhos e filhas de Deus, quando nosso Pai é o rei. Então as mulheres deviam se vestir como filhas de Deus, e isso é correto. Aleluia! Ah, amados, dá vontade de falar mais desse Deus. Aleluia! Dá vontade. Sabe, o profeta no finalzinho dessa mensagem, ele diz assim, ó, sobre o batedor de ouro. Ele diz assim, sabe quando que é que o batedor de ouro sabia que o ouro não tinha mais impureza, que não tinha perita, que não tinha essas coisas, que não tinha terra, que não tinha cascalho, que não tinha nada nele? O profeta diz, os velhos batedores batia, virava o ouro do outro lado e batia, de repente ele via a sua imagem. Ele disse, agora está puro. Então se Deus te bater, é porque Ele quer ver a imagem dele em você. Ele quer ver a imagem dele em você, em mim. Se a palavra de Deus me bate, se ela vai lá e ela vem cá, é porque Ele quer tirar escórias de mim para que a sua imagem seja refletida em mim. E ela está sendo refletida em nome do Senhor Jesus. Amém.